Para a gente aprender esquema elétrico, primeiro a gente tem que ter uma noção de eletrônica. É muito importante vocês saberem disso. O que eu vejo é que tem muita gente querendo aprender esquema elétrico pulando a etapa de eletrônica básica. Porque como é que eu vou conseguir identificar os componentes, como é que eu consigo identificar as simbologias, né, dos componentes, como é que eu vou conseguir interpretar aquele circuito escrito, né, porque esquema elétrico é um circuito escrito. A gente tem um circuito da placa, como você está vendo aqui. Esse circuito é um circuito montado. Então, para que a gente consiga entender o que está se passando por aqui, a gente precisa entender como é que funciona esse circuito. E para que a gente saiba como é que funciona esse circuito, o engenheiro criou essa placa, ele coloca isso de forma escrita. Ele utiliza o esquema elétrico e usa o esquema elétrico para fazer toda a analogia da placa, né? Como é que ela funciona, como é que a tensão ela entra num determinado circuito, para que aquele componente serve. Toda a estrutura ali montada que foi feita é escrito e através do esquema elétrico a gente lê e interpreta aquilo que está acontecendo ali. Através dessa interpretação, a gente faz análises para ver se aquilo que está no esquema elétrico está batendo com aquilo que a gente está analisando na prática. Quando tudo está batendo, então eu tenho um circuito funcionando perfeitamente. Quando eu encontro falhas, que no esquema elétrico me mostra que eu devo ter 4 volts em uma determinada malha. E aí eu encontro 2 volts, 1 volts, então eu sei que ali eu tenho uma falha. Ou não encontro tensão nenhuma, então eu sei que tem uma falha, beleza? Então, assim, primeira coisa que você deve fazer, você que tem dificuldade em ler esquema elétrico, é procurar entender como funcionam os componentes digitais, que são os circuitos integrados, e como funcionam os circuitos analógicos, componentes analógicos. Então, quando eu consigo entender como é que funciona um capacitor, como trabalha um resistor, como trabalha uma bobina, quando eu tenho um conjunto montado desses componentes, o que eu vou ter? Qual é o resultado que eu vou ter em uma combinação de uma bobina, um capacitor, um resistor? Qual é o resultado que eu vou ter à frente dessa malha? Então, quando eu consigo interpretar isso aí, vai ficar muito mais claro do que se eu não tenho conhecimento nenhum. Então, qual é o grande erro dos técnicos iniciantes? Não voltar um pouco mais e criar uma base de eletrônica. E aí, pessoal, nesse erro acaba travando o seu crescimento. Então, você tem que ter conhecimento de eletrônica. Não adianta vocês quererem aprender esquema elétrico sem ter um pouco de conhecimento eletrônico. Aí, quando eu digo conhecimento eletrônico, tem muita gente, conhecimento de eletrônica básica, tem muita gente que diz assim, eu preciso fazer um curso técnico de eletrônica para poder entender como funciona o esquema elétrico. Não, pessoal. Não necessariamente você precisaria fazer um curso técnico. Se você tem condições de fazer um curso completo de eletrônica, beleza, ótimo. Quanto mais você aprende, mais você fica melhor na bancada. Mas se você não tem condições de fazer um curso técnico, se você não tem condições, nem tempo de fazer um treinamento de eletrônica completa, você pode fazer um curso de eletrônica básica. No curso de eletrônica básica, você vai entender sobre lei de Ohms, você vai saber como é que funciona os componentes que estão na placa de um aparelho celular. Aqui a gente tem, uma placa de um aparelho celular. E para onde a gente vai movendo a placa, a gente vê diversos componentes, não é isso? Então a gente precisa saber que componente é esse componente, que componente é esse, que componente é esse, que componente é esse circuito integrado, para que a gente consiga identificar com o esquema elétrico e analisar isso na prática. Se eu tenho uma falha de carregamento, o aparelho não está carregando, então qual é o protocolo de análise que eu preciso seguir para encontrar o defeito nesse tipo de aparelho que não está carregando? Primeira coisa, a gente começa analisando o conector. Depois a gente precisa entrar para analisar as malhas, que faz parte do carregamento. E através do esquema elétrico, a gente vai ter informações dessa malha, quanto de tensão que essa malha trabalha, quais os componentes que estão nessa malha. E aí a gente vai chegar a uma conclusão de que o aparelho tem uma falha ou não, em algum componente, em alguma malha, enfim. Então, pessoal, a gente precisa saber como é que funciona uma bobina. Porque como é que eu vou saber medir uma bobina se eu não sei como é a estrutura de uma bobina? Como uma bobina funciona em um determinado circuito? Como é que ela funciona em um outro determinado circuito, né? Então, assim,
A gente precisa entender como é que funciona um capacitor, como é que funciona uma bobina, um resistor. A gente precisa saber como é que funciona cada componente desse. Sem a gente saber como é que funciona isso, a gente não vai entender nada de esquema elétrico. Então, se você agora, no seu estágio que você está aqui, se você não sabe como é que funciona um capacitor, que é um capacitor de picofarad, de nanofarad, de microfarad, qual é a função de cada capacitor desse? Qual é a função de uma bobina, no circuito backlight, num circuito de radiofrequência? Então, a primeira coisa que vocês devem tentar aprender é justamente essa noção de eletrônica, né? Tem que ter uma noção de eletrônica. Sem noção de eletrônica, não vai conseguir aprender esquema elétrico.